A noite havia se estabelecido em um ritmo tranquilo quando a ligação chegou, interrompendo a calmaria com a urgência de seu tom. Uma cena terrível havia se desdobrado em um bairro conhecido mais por sua tranquilidade do que pela violência que agora abrigava. Meu papel como detetive frequentemente me colocava no limiar dos momentos mais sombrios da humanidade. Mas nada poderia ter me preparado para a testemunha silenciosa que eu estava prestes a encontrar. Chegando à cena, o contraste gritante entre o exterior sereno da casa e o caos interior era chocante. Os oficiais no local me informaram com tons sombrios, seus rostos marcados pelo peso do que haviam testemunhado. A vítima, uma mãe solteira, jazia em um estado que falava volumes do terror e do desespero de seus últimos momentos, congelada no tempo. No entanto, foi a descoberta da testemunha, seu filho jovem escondido em um armário, que mudou o foco da investigação. O menino estava ileso fisicamente, mas as sombras que persistiam em seus olhos contavam uma história de trauma que palavras não podiam capturar. Ele era a chave para desvendar o mistério à nossa frente, mas a responsabilidade de extrair essa história dele era um fardo pesado, com implicações. Como protetor, meu instinto era de protegê-lo de mais danos. Como investigador, sabia que seu relato era crucial para a justiça para sua mãe. As horas que se seguiram foram uma delicada dança de paciência e empatia. Criamos um espaço que se sentia seguro, repleto de brinquedos macios e cores suaves, um contraste gritante com o horror que ele havia enfrentado. Eu me aproximei dele não como um detetive, mas como um amigo, alguém que queria ouvir para entender. Sua história emergiu em fragmentos, cada peça do quebra-cabeça formando lentamente uma imagem mais clara dos eventos. Houve momentos de silêncio, pesados com o peso da memória, pontuados pelo som suave de giz no papel, enquanto ele desenhava cenas daquela noite. Os desenhos eram simples, mas transmitiam emoções e detalhes que palavras de uma alma tão jovem não poderiam. À medida que a narrativa tomava forma, o horror do que a criança havia testemunhado tornava-se evidente. Seu relato, embora pela perspectiva da inocência, pintava um quadro vívido de um conflito que havia escalado, de uma figura que se tornara um monstro aos seus jovens olhos. As descrições eram intercaladas com momentos de preocupação infantil por sua mãe, revelando uma profundidade de compreensão e compaixão muito além de seus anos. O desafio de extrair a história dele foi uma jornada pelas facetas mais sombrias da natureza humana, vistas pelos olhos de alguém que deveria ter sido protegido de tais realidades. O trauma da experiência era um espectro que pairava sobre nossas interações, um lembrete da fina linha entre protetor e investigador. O bairro era antes conhecido por sua paz, agora marcado pela sombra de um evento que desafiava a compreensão. À medida que a investigação prosseguia, a complexidade de navegar na teia de emoções e pistas deixadas para trás tornava-se cada vez mais evidente. O menino, apesar de sua juventude, tornou-se não apenas uma testemunha, mas um farol de resiliência, sua inocência em contraste com a escuridão que tínhamos que enfrentar. A comunidade, antes unida pela rotina e familiaridade, agora encontrava-se envolta em uma névoa de desconfiança e medo. Cada olhar trocado nas ruas carregava perguntas não ditas, cada cumprimento entre vizinhos tinha uma nova cautela. O crime não apenas tirou uma vida, mas também a sensação de segurança que muitos tomavam como garantida. Era um lembrete cruel de que a violência pode se infiltrar até nos lugares mais pacíficos. Minha equipe e eu trabalhamos incansavelmente, vasculhando cada pista, cada fragmento de evidência, buscando justiça para a vítima e paz para seu filho. As entrevistas, a coleta de evidências, a análise forense, tudo fazia parte do esforço meticuloso para montar o quebra-cabeça. O desafio era imenso, mas a determinação era maior. O peso da responsabilidade de falar por aqueles que não podiam mais falar por si mesmos nunca foi tão palpável. Conforme a investigação avançava, o perfil do perpetrador começava a tomar forma. Cada detalhe extraído, cada peça do quebra-cabeça colocada, nos aproximava da verdade. No entanto, a verdade não trazia consolo. A brutalidade do ato, a premeditação e a frieza reveladas falavam de uma maldade que dificilmente poderia ser compreendida. No final,
A justiça pode ser buscada, o culpado pode ser levado à responsabilidade, mas as cicatrizes deixadas naqueles que foram afetados permaneceriam. O menino, com seus desenhos e silêncio, permaneceria um símbolo tanto da vulnerabilidade quanto da força humana. A comunidade teria que encontrar uma maneira de se reconstruir, de recuperar a confiança perdida e de se curar das feridas abertas por essa tragédia. E eu, como detetive, seria deixado com mais uma história gravada em minha memória. Um lembrete sombrio da capacidade humana para a crueldade, mas também da resiliência inquebrantável daqueles que enfrentam a escuridão. A busca por justiça era tanto uma missão quanto um fardo, um caminho que eu continuaria a seguir, guiado pela esperança de que, em meio à escuridão, poderíamos encontrar luz e, de alguma forma, fazer a diferença. A psique de alguém que havia rompido com a normalidade para cometer um ato de violência indescritível. Através da inocência de suas expressões, o menino havia fornecido a peça que faltava, não apenas para resolver o caso, mas para entender a dinâmica perturbadora que levou ao crime. O testemunho silencioso do menino, embora frágil, tornou-se um farol poderoso de verdade, iluminando as sombras onde se escondiam segredos sombrios. À medida que a investigação se aprofundava, baseada nas pistas fornecidas pelo menino, a complexidade do ser humano por trás do crime começava a se desdobrar. Era um lembrete sombrio de que os monstros muitas vezes se escondem à vista de todos, disfarçados pela banalidade do cotidiano. O suspeito, uma vez identificado e confrontado com as evidências irrefutáveis, encontrou-se preso na própria teia de mentiras e decepções que havia tecido. O confronto final não foi apenas um ato de encerrar um capítulo trágico para a família afetada, mas também uma revelação da capacidade humana de olhar para o abismo e, ainda assim, buscar justiça. Para mim, como detetive, o caso reforçou a crença na importância de ouvir todas as vozes, mesmo aquelas que falam sem palavras. A coragem do menino em compartilhar sua experiência, apesar do trauma indescritível, serviu como um lembrete pungente da resiliência do espírito humano. No fim, a justiça foi feita, não apenas pelas mãos da lei, mas pela coragem de um menino que, em sua inocência, enfrentou o inimaginável. O bairro, abalado pela revelação dos eventos que ocorreram em uma de suas casas, começou lentamente a curar as feridas. A memória do crime permaneceria, um eco dos perigos que podem se esconder por trás das fachadas de normalidade, mas também da capacidade de uma comunidade se unir em apoio e compaixão. A investigação terminou, mas a história do menino e o impacto de seu testemunho silencioso continuariam a ressoar comigo. Era uma lembrança de que, no coração das trevas, a esperança pode prevalecer, e que mesmo nas circunstâncias mais trágicas, a busca pela verdade pode revelar a força e a coragem encontradas nos lugares mais inesperados. A resiliência do espírito humano, sua coragem diante do horror, é um testemunho da força que reside mesmo nos mais frágeis entre nós. O caso culminou, eventualmente, na prisão e condenação do perpetrador, uma resolução que trouxe um grau de justiça, mas não de encerramento. A verdadeira vitória não estava na punição do culpado, mas no cuidado e apoio estendidos à criança, garantindo que seu papel como testemunha não definisse seu caminho adiante. Este apoio veio de muitas formas: terapia especializada para ajudar a processar o trauma, o amor e a compreensão de familiares, a comunidade se unindo para oferecer um ambiente seguro e reconfortante. Foi um esforço coletivo para assegurar que, embora a criança tivesse testemunhado os piores atos da humanidade, ela também experienciasse o melhor dela. A história da criança se tornou, assim, não apenas uma narrativa de sobrevivência, mas também de superação. Sua jornada do trauma à recuperação ilustrou a capacidade do espírito humano de se curar e prosperar apesar das adversidades. Isso destacou a importância de uma comunidade solidária e a diferença que o cuidado compassivo pode fazer na vida de alguém que passou por experiências traumáticas. No fim das contas, o caso deixou um legado duradouro. Inspirou iniciativas voltadas para melhorar o apoio a crianças vítimas de crimes, fomentando uma maior consciência sobre a necessidade de proteção e cuidado para com os mais vulneráveis.
também serviu como lembrete da responsabilidade coletiva de nutrir e defender a resiliência inerente a cada um de nós, permitindo que essa força brilhe mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Enquanto o fechamento do caso trouxe alívio, a verdadeira recompensa foi ver a criança começar a se recuperar e se mover para além do trauma, apoiada por uma comunidade que reconheceu sua força e coragem. Essa criança, uma vez uma testemunha silenciosa, agora poderia sonhar com um futuro onde sua história não era definida pelo que ela havia testemunhado, mas pela bravura com que enfrentou suas consequências e pela esperança que inspirou em outros.